Se você quer tornar a probabilidade em matemática muito mais fácil, então esse vídeo é para você. Vou explicar de maneira simples aquilo que você precisa para tornar a probabilidade a sua maior aliada em todas as provas de matemática. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você precisa entender é o que é a probabilidade, para a partir disso nós conseguirmos torná-la muito mais fácil. Então a primeira coisa, qual que é a definição? De maneira bem simplista, a probabilidade de um evento acontecer é a divisão do número de possibilidades de interesse pelo total de possibilidades. Então vamos supor, o nosso exemplo aqui é muito bom. Qual a probabilidade de cair o número 5 lançando um dado comum? Então o que acontece? A gente tem um cenário, que é lançar o dado. Eu quero saber qual a probabilidade de, ao lançar esse dado, cair o número 5 para cima. Como então eu calculo a probabilidade para torná-la mais fácil? A primeira coisa é então que a probabilidade é a divisão entre as possibilidades de interesse. Muitas vezes nós chamamos isso de casos favoráveis, mas eu vou colocar aqui possibilidades de interesse e vai dividir pelo total de possibilidades. Então, o total de possibilidades. Beleza. Quais são esse total de possibilidades? Ora, o total de possibilidades vai ser basicamente todas as possibilidades que nós temos ao lançar o dado. Então, quando eu tenho um dado, eu tenho 6 faces, onde cada face tem um número, de 1 até 6. Então, o meu total de possibilidades serão os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse aqui é o meu total de possibilidades. Então, o que eu já sei? Eu já comecei a resolver o meu exercício. Eu já sei que aqui embaixo nós teremos o número 6. Mas agora, qual que vai ser as possibilidades de interesse? As possibilidades de interesse, no caso, é apenas uma, que é o número 5. Porque eu quero saber qual a possibilidade de, ao jogar esse dado, cair o número 5. Então, as possibilidades de interesse, nesse caso, serão apenas o número 5. Sendo assim, nós temos um número, logo, a probabilidade é 1 em 6. Mas agora vamos supor uma seguinte situação. Vamos supor que ao invés de eu querer saber a possibilidade de cair o número 5, eu quero saber a probabilidade de cair um número par. Qual que é a probabilidade de, ao lançar esse dado, cair um número par? Então eu sei que a minha probabilidade vai ser a divisão entre as possibilidades de interesse e o total de possibilidades. Aqui, mais uma vez, o total de possibilidades vai ser 1 até 6, ou seja, 6 possibilidades porque nós temos 6 números. Então, aqui embaixo, nós vamos ter o número 6. Mas qual que é a quantidade de possibilidades de interesse? Para você sempre facilitar a probabilidade, quando for possível, escreva as possibilidades, especialmente quando você está aprendendo os conceitos básicos. Então aqui, as nossas possibilidades de interesse serão os números pares. Quais desses números aqui são pares? O 2, o 4 e o 6. Então as nossas possibilidades de interesse serão o 2, o 3 não, o 4 e o 6, ou seja, 3 números. Sendo assim, a nossa probabilidade é 3 em 6, ou 1 em 2. Então, o que você tem que entender do conceito básico da probabilidade é sempre os casos de interesse, as possibilidades de interesse, dividido pelos casos totais. Entendendo esse conceito básico, você resolve 70% dos exercícios que caem nos vestibulares. Mas agora vamos entender na sequência como que você pode ainda avançar na probabilidade. Então, por exemplo, para a gente avançar na probabilidade, nós entramos na questão das possibilidades, das probabilidades sucessivas. Então, vamos supor, lancei um dado, depois eu lancei de novo. Qual a probabilidade de lançar pela primeira vez? Ter o número 5, e qual a probabilidade junto de, depois de lançar o número 5, cair o número 3? Quando nós temos essa sequência, nós temos uma probabilidade sucessiva. Quando isso acontece, cada evento é independente, ou seja, não depende do outro. Então, por exemplo, quando eu lancei o primeiro e eu lancei o segundo depois, um não depende do outro, mas um acontece depois do outro. Quando isso acontece, basta multiplicá-los. Então, nesse tipo de situação, onde nós temos probabilidades sucessivas, basta você multiplicar uma probabilidade pela outra. Então, vamos aqui para o nosso exemplo. Qual a probabilidade de cair o número 5 lançando um dado comum e depois cair o número 3? Então, aqui nós temos um primeiro evento. O evento 1, deixa eu colocar aqui evento 1. O evento 1 é a probabilidade de cair o número 5.
certo? Essa é a nossa probabilidade que queremos calcular. A gente acabou de calcular, que é o quê? 1 em 6. Então, aqui, a probabilidade de cair o número 5 é a probabilidade de 1 em 6, certo? Beleza. Como o número 3 também vai ser lançado em um dado com 6 faces, a probabilidade de no evento 2 cair o número 3 também é uma probabilidade de 1 em 6. Só que eu não quero saber cada probabilidade individualmente, ainda mais que elas são independentes. Eu quero saber a probabilidade de cair o número 5 e depois lançar de novo e cair o número 3. Para a gente resolver isso, são probabilidades sucessivas. Daí o que nós fazemos? Nós multiplicamos um pelo outro. Então, o que a gente vai ter aqui? Se liga na dica. A probabilidade final, ou seja, a probabilidade da nossa resposta, vai ser o quê? Vai ser simplesmente 1 em 6 vezes 1 em 6. 1 vezes 1 é 1. 6 vezes 6, 36. Então, basicamente, essas são as probabilidades sucessivas. Quando nós temos um evento, depois nós temos outro evento e nós multiplicamos os dois. Para você ver que é exatamente isso que cai nas provas, vamos resolver aqui um exercício do Enem para você ver que de fato dá para aplicar isso e resolver questões de provas difíceis, como é o caso do Enem. Uma empresa com 425 funcionários resolve sortear uma festa comemorativa, uma bicicleta entre os funcionários que têm filhos. Dos seus 425 funcionários, 68 não têm filhos, 153 têm um filho, 119 têm 2 filhos e o restante tem mais de 2 filhos. Cartões com um único número impresso serão distribuídos a funcionários que têm pelo menos um filho. Cada funcionário receberá, no máximo, um desses cartões. A probabilidade de a bicicleta ser sorteada para um funcionário que tenha exatamente 2 filhos é... Então, o que o exercício quer saber? É uma questão do Enem de 2024 e ele quer saber a probabilidade de ser sorteada a bicicleta para um funcionário que tenha exatamente 2 filhos. Então, o que a gente sabe? Como a nossa probabilidade vai ser das possibilidades de interesse pelas possibilidades total. O que eu sei? Eu sei que as possibilidades totais são aquelas pessoas que vão participar do sorteio. Só que a condição para participar do sorteio é ter pelo menos um filho, tá? Então, a gente tem ali alguns funcionários que não têm filhos. Eles não participam do sorteio. Então, o sorteio é apenas entre aqueles que têm pelo menos um filho. Nós temos aqui um total de 425 funcionários, só que 68 não têm filhos. Então, as nossas possibilidades totais serão 425 menos 68. 420 menos 60, isso vai ser 360. Com o 5 que sobrou, 365 menos 8, isso vai ser basicamente 357. Então, nós vamos ter aqui que as possibilidades totais serão 357. Assim, nós já podemos colocar aqui esse elemento no denominador. Se você observar, nós temos apenas uma única alternativa com o 357 no denominador. Então, já sabemos qual que é a correta. Mas vai que aqui em cima tem um número que simplifica. Então, por isso, vamos continuar, tá? Não vamos marcá-la ainda, mas provavelmente é a resposta correta. O que a gente quer? A gente quer sortear entre aqueles que têm exatamente 2 filhos. Então, se você ver, cada funcionário vai receber apenas um cartão. Informação importante, porque se recebesse 2 cartões, nós teríamos que fazer uma resolução diferente, não é o caso. Daí, se você for observar, nós temos que 119 tem 2 filhos, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Que as nossas possibilidades de interesse são 119, que são as pessoas que têm 2 filhos. Portanto, aqui 119 sobre 357, de fato, a alternativa correta é a letra D. Então, como você pode ver, exatamente aquilo que a gente utilizou e aprendeu anteriormente foi usado aqui para resolver esse exercício, que é uma questão de nível Enem, a prova que você usa para entrar na faculdade. Agora, vamos resolver um outro exercício que é um pouquinho mais difícil, só que dessa vez do Enem de 2024. Então, vamos lá. 4 candidatos se apresentaram para realizar a prova de um concurso. Antes de iniciar a prova, os celulares dos 4 candidatos foram recolhidos pelo aplicador, que os guardou cada um dentro de um envelope preto. Ao término da prova, o aplicador devolveu os 4 envelopes com os celulares aos 4 candidatos, de maneira aleatória, já que não havia feito a identificação dos envelopes. A probabilidade de que todos os candidatos tenham recebido
de volta os envelopes com seus respectivos celulares é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a probabilidade de quando eles saírem da prova, cada um receber o seu respectivo celular, sabendo que o seguinte, eram 4 candidatos. Cada um deu o celular para o aplicador e no final ele devolveu aleatoriamente porque ele não sabia qual que era de qual. Daí o que acontece? Nós temos aqui justamente uma questão de probabilidade sucessiva, porque nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui o candidato 1, ele vai ter uma probabilidade de receber o seu celular. Daí depois do candidato 1, nós temos uma sequência independente, mas nós temos uma sequência. Nós vamos ter a probabilidade do candidato 2 receber o seu celular. Então aqui multiplica, como a gente aprendeu anteriormente. Depois o candidato 3 também vai ter a sua probabilidade e multiplica. E por fim o candidato 4 também vai ter a sua probabilidade e aqui multiplica. Então o que vai acontecer? Por exemplo, qual que é a probabilidade do candidato 1 receber o seu celular? Ora, como aqui nós temos 4 celulares, o aplicador vai dar um dos 4 celulares para ele, então a probabilidade de ele receber o celular certo, como ele só tem um celular e o aplicador tem 4 celulares para entregar, nós temos que a probabilidade é 1 em 4, certo? Já para o candidato 2, como aqui nós temos que um celular foi entregue, nós não temos mais 4 celulares agora, porque um celular já foi entregue. Então agora o aplicador só tem 3 celulares. E sendo que desses 3 celulares, apenas um é do candidato 2. Então aqui a probabilidade vai ser 1 em 3. Por consequência, o candidato 3 também só tem um celular. Só que daí o aplicador tem apenas 2 aparelhos, porque aqui 2 já foram, certo? Então aqui vai ser 1 em 2. E por fim, 1 em 1 para o candidato 4. Logo, a nossa probabilidade vai ser 1/4 vezes 1/3 vezes 1/2 vezes 1 sobre 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, 24. Então, a nossa probabilidade é 1 sobre 24, que no caso é a alternativa D. Então, como você pode ver, aprendendo os conceitos básicos de probabilidade, você consegue facilitar muito a sua prova. Se você quer aprender matemática do Enem de modo muito mais simples, todo o conteúdo que realmente cai no Enem, com treinamentos por habilidades, ter acesso a simulados, resolvidos em vídeo, com calculadora de nota de TRI e questões inéditas, além de ter acesso a mais de 1000 exercícios resolvidos e um grupo exclusivo no Telegram para tirar todas as suas dúvidas de matemática comigo, aproveite o Potência Matemática. O link fica na descrição e no comentário fixado, assim você pode aprender matemática do Enem de forma muito mais simples e tranquila e alcançar uma excelente nota na prova do Enem. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo, tenham gostado dessa aula, onde eu de fato ensinei você a facilitar a matemática de uma maneira muito, muito potencializada. Então é isso. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum dos próximos conteúdos aqui do canal. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço, valeu e até a próxima.